mensagem logo em seguida. Ops. Bom dia, irmãos. Bom dia. Da igreja na paz. A leitura se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, versos 31 e 20. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoai o pecado, ou se não, Ricardo, fecha-te do livro que escreveste. Então diz o Senhor a Moisés: riscarei no meu livro todo aquele que pecar contra mim. E Rafa. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Bom dia a todos. Que a paz, o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sendo abundante sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor, o Espírito do Senhor, esteja nos guiando através desse dia e de todos os dias da nossa vida, mas especificamente dessa mensagem que nós vamos compartilhar nessa manhã. Eu quero agradecer ao irmão Joselito o convite, para que eu pudesse estar aqui essa manhã com vocês. Para mim é uma alegria indizível poder estar aqui, porque na minha vida não tem nada que me contenta mais do que poder estar com meus irmãos, louvando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é maravilhoso estar aqui com vocês. Fico muito contente com essa oportunidade. Antes de começarmos, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração juntos, reclinássemos nossa cabeça para conversarmos um pouquinho com o nosso Deus. Querido Deus Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, nós honramos e glorificamos o nome do Senhor, meu Pai. Agradecidos pelas oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos reunidos no nome do Senhor. Nesse momento aqui, para aprendermos mais, para sermos edificados, para louvarmos o nome do Senhor, engrandecermos o seu nome. Peço que o Senhor esteja abrindo, Pai, nosso entendimento, para que tudo que vai ser dito aqui, guiado pelo Teu Espírito, possa penetrar a nossa mente, nosso coração e transformar o nosso espírito, Senhor Deus, para que nós possamos estar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Perdoe, Deus amado, nossas faltas, nossos pecados, e que tudo que nós fizermos aqui, nessa manhã, seja para a Tua honra e glória. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos falar hoje sobre uma pergunta. Você está na lista de Deus? Uma pergunta tremenda, né? Você está na lista de Deus? Talvez você não saiba que Deus tem uma lista. Essa é a lista mais importante que pode ser encontrada, tanto no céu quanto na terra. E eu acho que eu não posso enfatizar o suficiente o quão importante é para nós sabermos com certeza se o nosso nome está nessa lista. E o objetivo da mensagem de hoje é fornecer a vocês, a nós, as informações mais recentes sobre a lista de Deus. O que é e como uma pessoa pode ter o seu nome incluído nessa lista. Nós concordamos que é importante que os nossos nomes constem de certas listas, não é verdade? Existem listas boas e listas ruins.
Todo mundo quer que o seu nome esteja em uma boa lista. Eu espero que seja esse o caso quando eu falo com você sobre a melhor de todas as listas, a lista de Deus. Vejam bem, uma lista de telemarketing é uma lista ruim para se estar, eu acredito. Eu não gosto. Mas uma lista de não chamadas de telemarketing é uma boa lista para se estar. Não é verdade? Eu creio que a maioria concorda comigo. Quando alguém se sente ofendido ou prejudicado por outro, nós podemos ouvir a pessoa ofendida dizer: fulano, você está na minha lista. Ou seja, o mais rápido possível, ele vai tentar se vingar daquilo que a pessoa fez contra ele. Em um sentido mais sério, os membros da máfia colocam as pessoas em sua lista negra. Essa lista é equivalente a uma sentença de morte. Eu acredito que ninguém quer estar nessa lista da máfia, não é verdade? Quem querer estar na lista negra da máfia? Não eu. Uma das listas que nós não gostamos de estar de maneira nenhuma é a lista de espera. É verdade? Isso é porque queremos gratificação instantânea e não gostamos de ter que esperar para conseguir o que nós queremos. Mas imagine como deve ser, irmãos, estar em uma lista de espera para um transplante de órgão. Nós temos experiência com relação a isso, amigos, irmãos nossos. Irmão nosso nos Estados Unidos, por exemplo, que estiveram por quase 5 anos numa lista de espera de transplante de rim. E é uma coisa terrível. E ainda hoje nós temos pessoa amiga, que está na mesma lista, esperando por um transplante. É uma coisa triste e difícil. Mas, de alguma forma, todos nós temos nossos nomes em alguma lista, por boas ou más razões. Em algum livro, computador, em tribunais, órgãos públicos, departamento de trânsito, todos nós temos nosso nome em alguma lista. E é interessante saber que a Bíblia tem muito a dizer sobre outra lista oficial, onde nós podemos ou não encontrar nossos nomes escritos aí. Eu estou falando sobre esse arquivo no céu. Há um livro de nomes no céu. Estou falando de uma lista de nomes que o próprio Deus escreve. E essa é a razão da minha pergunta. Seu nome está na lista de Deus? O seu nome está na lista de Deus? Vejamos algumas passagens bíblicas que vão validar e vão autenticar a minha pergunta para você. Jesus havia enviado 70 de seus discípulos com a missão de pregar e ensinar, o que incluía mesmo a capacidade de realizar milagres. Quando os discípulos de Jesus voltaram de sua missão, muito bem sucedida, diga-se de passagem, eles ficaram cheios de alegria. E Lucas nos diz, lá em Lucas capítulo 10, verso 17 a 20, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, Jesus acrescenta, prestem atenção aqui, irmãos, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, não se alegreis porque vocês estão fazendo milagres, expulsando demônios, não vos alegreis disso, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Muito melhor, muito mais importante do que milagres e qualquer coisa assim, é ter o nosso nome escrito no céu. Não é verdade? Suponha que uma calamidade esteja prestes a acontecer. Pense nisso. E suponha também que haja apenas um lugar seguro para se abrigar. E esse lugar só pode abrigar um número limitado de pessoas. Para determinar quem pode ir e quem não pode, é feita uma lista. E apenas aqueles cujos nomes estão na lista podem ir para esse abrigo. Agora, se você soubesse que tal perigo existia, e se você soubesse que a única maneira de viver é colocando o seu nome naquela lista, o que você faria?
que você faria? Eu acho que você encontraria uma maneira de colocar o seu nome nessa lista, não é verdade? O mais rápido possível, certo? E eu acho também que você iria querer colocar os nomes dos seus entes queridos nessa lista também, não é verdade? Claro que é verdade. Eu gostaria muito de colocar o nome da minha esposa, dos meus filhos, de todo mundo nessa lista. E que o meu nome também estivesse lá, óbvio. Não é verdade? Essa história é imaginária, mas vamos às Escrituras e consideremos seriamente o que Daniel diz sobre um dia de calamidade que viria sobre a terra. Em Daniel capítulo 12, verso 1, a palavra diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Todo o que for achado inscrito no livro. Esse versículo diz para nós, irmãos, nos informa que há um livro e diz que os nomes estão escritos neste livro e diz mais, diz que aqueles cujos nomes estão escritos neste livro serão salvos. Mais uma vez eu te pergunto, seu nome está no livro? O seu nome está no livro? Seu nome está na lista de Deus? Essa é a pergunta mais importante que tem. É a pergunta fundamental. Hoje muitas pessoas querem saber quando esse tempo de angústia vai chegar. Eles querem saber o que vai acontecer quando esse tempo de angústia vier. Eles querem saber o que podem fazer para se proteger quando esse dia de angústia vier. Agora, preste atenção nisso, irmãos. O que vai acontecer, como vai acontecer ou quando vai acontecer, essas não são as perguntas que nós devemos fazer. A pergunta mais importante a ser feita e respondida é: seu nome está no livro de Deus, na lista de Deus? Essa é a pergunta fundamental. A Bíblia tem muito a dizer sobre o fato de que Deus tem um livro e que nomes estão escritos neste livro. Considere o seguinte: Moisés, depois de sair da escravidão no Egito, o povo de Israel pecou repetidamente contra o Senhor. Em uma ocasião, por causa da gravidade do pecado, Deus estava prestes a eliminar aquele povo, que era o povo dele, eliminar aquele povo da face da terra. E a Bíblia diz, a leitura que o irmão fez para nós agora há pouco, Êxodo capítulo 32, versos 31 e 33, diz: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, Moisés falando, olha que homem bom, de que coração tremendo esse, né? Ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés é muito bom, mas Deus é muito melhor, não é verdade? Deus é grandioso. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Segundo, o apóstolo Paulo estava familiarizado com esse livro também. Em Filipenses capítulo 4, verso 3, Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, Evódia e Sintique. Claro, né? Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Encontro no livro da vida. E João tem muito que falou, e falou muitas vezes sobre esse livro de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 5, João falou: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E em Apocalipse 13, 8 diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
E Apocalipse 17:8 diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E finalmente Apocalipse 20:12-15 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É importante que o nosso nome esteja na lista de Deus, irmãos, se não queremos ser lançados no lago de fogo. E essa passagem, irmãos, é clara, muito clara. Ela diz: os livros foram abertos. Este é um registro das nossas realizações, dos nossos atos, daquilo que nós fizemos nesse mundo. Segundo, o outro livro foi aberto. Esse foi o livro da vida. E três, e todo aquele que não estava no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Existem muitas outras passagens das Escrituras que mencionam nomes escritos no livro de Deus. Ou seja, há um livro no céu, chamado o livro da vida. É possível que os nossos nomes sejam incluídos nesse livro. É imperativo, de extrema importância, que nós saibamos que os nossos nomes estão escritos neste livro. A questão que enfrentamos, a questão a qual a consideração mais séria deve ser dada é: está o seu nome escrito no livro da vida? Você está na lista de Deus? Agora, um ponto fundamental para a nossa mensagem nessa manhã. Que condições eu devo cumprir para que o meu nome seja colocado na lista de Deus? A verdade é que eu não tenho poder para escrever o meu nome nesse livro. Portanto, uma outra mão deve escrevê-lo, deve escrever o meu nome. Ora, preste atenção, nem reis, nem ditadores, nem generais, nem intelectuais, nem milionários, nem cientistas podem escrever os seus nomes no céu. Pensa bem, você e eu podemos ter nossos nomes escritos em muitos livros, por muitas pessoas diferentes, e até por nós mesmos. Mas no livro da vida é outra história. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, disse que é melhor ter o seu nome escrito nesse livro do que ter o seu nome na maior conta bancária já vista nesse mundo. Alguém vai ter que escrever o seu nome lá para você. Você não pode fazer, ninguém pode fazer isso por você, mas alguém tem que escrever o seu nome nesse livro. E aqui uma outra pergunta é necessária: quem pode fazer isso por mim? Quem pode fazer isso por você? O presbítero? O evangelista? O pregador? Meu advogado? Seu advogado? Quem sabe talvez o médico, meu médico da família, possa cuidar disso para mim? O deputado, o senador, o presidente? Irmãos, prestem atenção, todas essas pessoas podem ser capazes de ajudar você em alguma situação urgente que possa afetar a sua vida aqui e agora, nesse mundo. Mas o seu poder, o poder dessas pessoas todas, é limitado a essa terra. Limitado a essa terra. Apenas uma pessoa tem o direito e tem a autoridade e o poder de colocar o seu nome e o meu nome no livro da vida. E esse é um privilégio de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Se o seu nome está escrito no céu, será escrito apenas nos termos de Deus e não nos termos nossos.
ou nos nossos termos. Agora, como que nós podemos saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida? A chave para responder a essa pergunta é encontrada em uma passagem que nós lemos anteriormente, Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Primeiro, o livro pertence ao Cordeiro, que é Jesus Cristo. Segundo, ele é o Cordeiro que foi morto, Jesus Cristo. Terceiro, somos nós direcionados para a cruz de Cristo, para a cruz de Cristo. O Evangelho ensina: o caminho da cruz leva ao lar, o caminho da cruz leva a Deus, o caminho da cruz leva aos céus. A cruz, irmãos, é a pena ou a caneta de Deus que acrescentam o seu nome, o meu nome, ao livro da vida. A cruz é o sinal do amor de Deus, é o sinal da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. A cruz, irmãos, é a pena de Deus imersa no precioso sangue de Jesus Cristo, seu único Filho. Ele, Jesus, é o único instrumento verdadeiramente digno e poderoso para acrescentar o seu nome e o meu nome ao livro da vida do Cordeiro. Somente a mão de Deus pode fazer isso. Nada e ninguém mais pode fazer. Não há nenhum trabalho que possamos fazer que seja suficientemente meritório para que o nosso nome seja incluído na lista de Deus. Não há oferta, sacramento ou serviço suficiente para que o nosso nome seja incluído na lista de Deus. Não há oração que seja suficientemente longa para incluir o nosso nome na lista de Deus. Não há caridade suficiente para que o nosso nome seja incluído na lista de Deus. Nós não podemos ignorar o Calvário. Nós não podemos ignorar Jesus Cristo, a cruz de Cristo Jesus. Nós temos que mirar a cruz de Deus. Agora, como uma pessoa pode estar segura de que o seu nome está na lista de Deus, escrito no livro da vida? E isso é algo que nós não podemos tentar adivinhar. Verdade? Nós não podemos ficar à mercê do acaso. Se não fosse possível termos certeza de que o nosso nome está lá no livro da vida, Jesus não teria nos dito para nos alegrarmos. Em Lucas 10, 17 a 20, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Como poderíamos nos alegrar com algo sobre o qual nós não temos certeza? Portanto, é possível nós termos certeza de que o nosso nome está na lista de Deus. Então não me diga, eu espero que sim, ou eu estou fazendo o melhor que eu posso. Não, quando eu te pergunto, o seu nome está escrito lá, está na lista de Deus, é um sim ou um não. É um sim ou não. Eu pergunto agora para você, seu nome está na lista de Deus? Não precisa me responder audivelmente, mas você sabe se está ou se não está. Você está fazendo a vontade de Deus? Você está caminhando com o Senhor? Você está sendo fiel a Deus? Eu não estou falando de perfeição. Estou falando de ânimo, de vontade, de fazer a vontade de Deus constantemente em todo o seu viver. Você está fazendo dessa maneira? Nós estamos fazendo dessa maneira? Podemos sim ter certeza, é um sim ou não. Seu nome está na lista de Deus? Responda para você mesmo, dentro do seu coração. Aqui estão 3 passagens que resumem como nós podemos ter certeza de que o nosso nome está na lista de Deus. Eu acredito que a maioria de vocês conhecem muito bem isso. Primeira passagem, Romanos capítulo 10, verso 8 a 13, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você invocou o nome do Senhor?
Segunda passagem, Atos capítulo 2, verso 38, diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você se arrependeu dos seus pecados? Você passou pelas águas do batismo? E terceira passagem, Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Tem pessoas que nos visitam quase que constantemente, e visitam por anos a fio, por anos e anos e anos, e às vezes prestam um serviço dentro da congregação, até mais do que muitos cristãos que já passaram por esse processo, mas não se entregam ao Senhor e continuam perdidos, e não têm o seu nome escrito no livro da vida, porque endureceram seus corações e não deixam que a palavra de Deus toque seus corações. Irmãos, se tem alguém aqui nessa situação, deixe Jesus entrar. Abra as portas do seu coração para que Jesus entre, para que Jesus possa escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Deixa Jesus entrar. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Agora é o dia da salvação. Agora, nesse instante, hoje, você pode ter o seu nome posto na lista de Deus. Na lista de Deus. Não tem nada que seja mais importante e que seja melhor em todo o universo. Não existe nada que se compare a ter a certeza de que você está na lista de Deus. Que quando todo esse sistema de coisas aqui passar, você tem a segurança de onde você vai estar, que você vai estar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos céus. Concluindo, irmãos, o que significa ter o seu nome gravado na lista de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro? Nesse exato momento, significará uma paz que excede todo o entendimento. Será uma paz baseada na realidade de que, se você morrer hoje, terá uma reserva que é feita e gravada em seu nome no céu. A Bíblia diz, encerro aqui, 1 João capítulo 5, verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, aquele que não tem Jesus não tem o seu nome escrito na lista de Deus. O Senhor te bendiga e te guarde. O Senhor esteja com cada um de vocês, aqueles que ainda não conhecem essa salvação maravilhosa que o Senhor nos oferece. Esse é um bom momento para você entregar sua vida a Deus. Deus te guarde.